É uma notícia que a gente dá com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo. Eu, durante muito tempo, quem me conhece profissionalmente, sabe que eu sou um crítico feroz de governos. E gosto de pegar realmente, eu gosto de pegar o equívoco, o erro. É assim que eu acho que é a função de quem observa o trabalho de quem tem a necessidade e a obrigação de nos prestar serviços. E por conta disso, eu em algumas vezes bati pesado na Prefeitura de Belo Horizonte, como continuo batendo. Belo Horizonte é uma cidade que anda meio abandonada já tem um tempão. Mas eu aprendi a admirar a forma como o prefeito de Belo Horizonte reagia até às críticas que a gente fazia aqui. Quantas vezes eu não fazia uma crítica a ele e depois ele vinha ao programa e ele já começava brincando com a crítica que eu fiz com ele. Morreu o prefeito Fuad Noman, 77 anos, Belo Horizontino. Começou sua carreira no Banco Central, em Brasília. Começou no Exército, aliás. Eu gravei com ele um programa Café com Leite, ele me contou a vida inteira. Começou no Exército quando foi convidado para trabalhar no cálculo das despesas do Exército, do batalhão que servia. Depois, carreira em Brasília com Banco do Brasil, Banco Central, Tesouro Nacional, Ministério de Fernando Henrique Cardoso, secretário do governo de Minas, tanto de Aécio quanto de Anastasia, secretário da Prefeitura de Belo Horizonte, vice-prefeito eleito, depois transformado em prefeito quando o Calil vai para a disputa do governo do Estado, depois vai para uma reeleição, 56,3% dos votos, é reeleito prefeito de Belo Horizonte, toma posse, mas toma posse já debilitado e comprometido por um linfoma não Hodgkin, que foi conseguida a sua remissão, mas que as sequelas do linfoma o perseguiram e desde novembro do ano passado o castigaram muito, até que hoje pela manhã, às 11 horas e 27 minutos, foi comunicado o falecimento do prefeito Fuad Noman. De cara eu queria desejar à família de Fuad Noman, aos amigos de Fuad Noman, os mais sinceros sentimentos, nesse momento em que a perda de uma pessoa que a gente vai aprendendo a respeitar, e os amigos, então, a família, eu li o post no Instagram de Fuad Noman que a família publicou e lágrimas me vieram nos olhos a hora que eu li. Então, aqui a gente não está também querendo teificar ou transformar em Deus a imagem de Fuad Noman, não, porque era um homem que tinha lá, também tinha os seus momentos rompantes, era uma pessoa de personalidade firme, falava o que pensava também, mas era um hábil negociador. A imagem aí, para quem está na tela, é ele concedendo para mim a entrevista no Café com Leite. É com muita tristeza que a gente noticia o falecimento de Fuad Noman. Conversar primeiro com Kertzmann, que também, como eu, privava conversas com Fuad Noman, travava conversas com Fuad Noman, e conhecia bem esse lado, esses dois lados de Fuad Noman. Do homem firme, determinado, mas do negociador, do que sempre tinha um caos, uma história para contar, não é não, Kertzmann? Ô Paulo, jornalistas, vigilantes, críticos, independentes, como você, como eu, como é o jornalismo da 98, ele permite que sejamos 100% transparentes e jamais escondamos nossos afetos, nossas paixões futebolísticas, por exemplo, a mesma do prefeito Fuad Noman, tanto eu, quanto você, quanto a Lu, somos atleticanos roxos. Eu estou com esse suspensório aqui, porque amanhã, no evento que você, Paulo, vai apresentar, né, a gente vai fazer uma homenagem para ele lá no Atlético, com uma camisa do Atlético, com um suspensório. Depois a gente vai entregar essa homenagem à família. Um grande atleticano, um conselheiro grande benemérito, né? Alguém que muito mais do que um torcedor apaixonado como nós, sempre viveu o Atlético, e sempre dentro de todos os limites legais. E eu sou uma testemunha ocular disso. Sempre auxiliou o Atlético, como auxiliou qualquer clube, qualquer entidade esportiva, cultural, não importa. Ele sempre colocou a cidade, a população em primeiro plano. Falar do prefeito Fuad, né, no momento desse, é difícil, porque quem conviveu com ele de perto
tem um carinho muito especial por ele. Eu tenho esse carinho muito especial por ele. Aproveito aqui para, em nome de todos os atleticanos, né, me solidarizar com a Mônica, com os meninos, mandar um super abraço e dizer que o Atlético, né, Paulo, e você tantas vezes já desfrutou da companhia dele também lá na Arena, assistir jogo na Arena sem ele vai ser mais triste. Mas a vida é assim. Cabe agora a todos nós, né, dar todo o carinho possível à família, aos amigos e desejar, Paulo, muito boa sorte, né, ao prefeito Álvaro Damião. Que ele siga os passos de honestidade, de integridade, de democracia, como você mesmo falou, do prefeito Fuad. A gente jamais deixou de criticar, de bater duro, Paulo. Nós dois mesmos, em conjuntos, várias vezes, em bancada, no Tox, ou no Central 98, primeira edição, a gente sempre bateu duro, nos buracos, na sujeira da cidade, em ônibus, tudo, né? E jamais, em tempo algum, o prefeito não aceitou essas críticas de forma democrática ou quis, de alguma forma, querer calar a nossa voz. Eu lembro uma vez, Luciano, vou pedir a sua opinião, mas só para completar aqui o que está falando o Kertzmann, eu lembro de uma vez, eu bati naquelas desancadas que de vez em quando, quando fico com mau humor, que vejo o mal feito, eu vou e indignado falo. E o Kertzmann falou, calma, não bate assim no velhinho. E eu falava, peraí, Kertzmann, ele só é 7 anos mais velho que eu, pô, deixa eu bater um pouquinho. E uma vez eu brinquei com ele aqui, falei, a gente tem pouco tempo de distância, né? Você morreu com 77, eu vou fazer 70. Mas é isso mesmo, tinha essa coisa da democracia. Você está falando, por exemplo, na Arena recentemente, no camarote, quem me conhece, me vê no camarote, acha que eu vou ter que ser internado, porque eu passo mal durante o jogo, eu grito, eu xingo, eu berro. O presidente Sérgio Coelho fala que eu tenho que ter um pouco mais de juízo. E o prefeito Fuad não era absolutamente o inverso do que eu sou no campo. Ele era frio, sentava, via o jogo. Depois eu brincava com ele, falava, ainda bem que tem alguém calmo nesse camarote, né? Porque senão só ia pegar fogo o camarote aqui. Mas tá aí. Luciano, eu queria que você comentasse a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan. Paulo, eu ouvindo vocês, eu endosso todas as palavras. Daniel, meu irmão, trabalhou com o Fuad, então nesse período que eles estiveram juntos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e a gestão do Fuad sempre trouxe para mim o ar que ele passava, o semblante de serenidade. E o legado que ele deixou foi passar por todo esse calvário, que é o enfrentamento de uma doença muito séria, e não baixou a cabeça nem a guarda. Ele não conseguiu, obviamente, sobreviver mais por questões clínicas, mas ele conseguiu passar por um processo eleitoral, que nós sabemos que já é o suficiente para minar a saúde física e mental de qualquer pessoa saudável. Imagine como ele teve que suportar todo o tratamento da doença e ainda todos os entraves que envolvem estar ali na arena política eleitoral. Então, me admirou demais ele ter conseguido passar por toda essa etapa, saindo ali do que estava em último lugar nas pesquisas, ou lá atrás nas pesquisas, e conseguir vencer ainda tendo que fazer o tratamento. Então, falo que é uma enorme perda. Quero deixar aqui toda a minha solidariedade aos familiares e principalmente à população de Belo Horizonte, que perdeu um excelente gestor. Críticas nós vamos ter, Paulo, Ricardo, em toda a gestão, em toda a administração, por melhor que seja o administrador. Mas você ter aquela pessoa, aquele chefe do executivo que passa é competente, que passa essa serenidade, isso marca toda uma gestão e principalmente a trajetória do prefeito Fuad. É muito interessante o que você falou, porque nas críticas que eu fiz à prefeitura, os assessores do Fuad ficavam mais bravos do que ele comigo.
E aí mandavam recados atrevidos, que eu não devia falar, que não sei o quê, que eu estava errado. E aí eu encontrava com o prefeito e ele falava, não, Paulo, não é bem assim. E parava para me explicar, para contar a história. E a gente acabava conversando, por vezes eu mantinha a minha opinião à frente dele, ele também a dele. E a gente ia sempre conversando, sempre foi um ato de conversa. Hoje, o cientista Rodrigo Lopes, no Central 98, segunda edição, que foi uma edição extraordinária do Central 98 hoje, um plantão, o cientista Rodrigo Lopes fez uma ponderação. Ele disse que em tempos de polarização, e hoje também conversando com o ex-governador Aécio Neves, o agora deputado federal Aécio Neves, os dois ponderaram no mesmo caminho. Nós vivemos um tempo de polarização, onde a pessoa não quer ouvir o que você está falando e o outro também não quer ouvir, e você também não quer ouvir o que o outro está dizendo. E tinha na figura de Fuad o inverso dessa realidade, o contraponto a essa realidade. Rodrigo Lopes me lembrou muito bem isso hoje. Fuad era um homem de origem política conservadora, mas ele conversava com todos os segmentos da sociedade. Ele foi eleito com o apoio da centro-esquerda e da esquerda em Belo Horizonte, e aí alguns disseram, o Fuad é de esquerda, o Fuad é esquerdinha, e sequer lembravam do passado e da história política de Fuad Noman. O meu pai dizia, Kertzmann, que a gente não pode, depois de morto, ficar mudando a característica da personalidade da pessoa. Mas ele dizia que a gente nunca pode esquecer o que a pessoa era quando viva. Então o que a gente está fazendo aqui é uma leitura do que era o Fuad Noman político, o Fuad Noman gestor público, o Fuad Noman homem, pai, avô fervoroso, adorava os netos. Mas, Luciana, tem muita dúvida com relação... A dúvida por desconhecimento, né? A maioria das pessoas não tem o conhecimento da lei orgânica do município e nem do que diz a Constituição. Então eu queria que você contasse para a gente como é que é a ordem de sucessão. Né? Primeiro, só lembrando para quem está aí, estava vendo hoje na rede social, Luciana, o Fuad não exerceu a função, tem que convocar novas eleições. Todo mundo esquece que está votando nos dois, né? Você está votando no candidato a prefeito e o vice-prefeito está lá na chapa. Então conta pra gente como é que é a história da lei da sucessão. As pessoas esquecem algumas vezes que vota-se na chapa, na cabeça e também no vice ou na vice. Mas vamos lá, nós comentamos inclusive isso na segunda edição do Central hoje, Paulo, porque a previsão, ela vem da nossa Constituição Federal, que traz um dispositivo que prevê que, havendo a vacância no cargo de presidência da República, assume automaticamente o vice, porque ambos foram eleitos. E essa sucessão aconteceria, inclusive, se a vacância acontecesse antes da diplomação. Então, nós não vamos falar em novas eleições, porque nós temos um vice-prefeito que foi eleito junto com o prefeito Fuad no ano passado. Então, ele vai assumir agora a cadeira, é um direito subjetivo que ele tem de assumir a titularidade do mandato, uma vez que houve essa vaga, e na Belo Horizonte não terá um vice-prefeito. Nós vamos ficar sem vice-prefeito. Não vamos ter agora novas eleições. Por que eu chamei a atenção aqui para o agora? Porque pode acontecer, ou seja, hipoteticamente, que também haja a vacância. No caso, Álvaro Damião assumindo, pode haver a vacância do vice-prefeito que virou o prefeito. Aí sim, aí é o caso de nós termos novas eleições, inclusive eleições diretas, caso essa segunda vacância, vamos assim chamá-la, acontecer nos 2 anos, nos 2 primeiros anos do mandato. Mas, por enquanto, Álvaro assume e ele completa o período dos 4 anos do mandato como prefeito agora. Essa é uma característica clara, está definida. Assim como, e eu gostaria que você explicasse também, Luciana, porque tudo isso nas redes sociais está pegando fogo. Mas então se não tem vice-prefeito, quem será o vice-prefeito? Como é que funciona isso? Não tem o vice-prefeito,
e, por exemplo, o Álvaro Damião tem que fazer uma viagem para o exterior por um tempo maior. Como é que fica a função do vice-prefeito? Quem é o vice-prefeito da cidade? Não, nós não temos vice-prefeito. Nós vamos tirar agora essa figura do vice-prefeito, porque o nosso vice-prefeito assumiu a cadeira. Ele é o chefe agora do executivo. Aí, respondendo o seu exemplo, mas se prefeito, agora Álvaro Damião, resolve viajar. Aí nós temos a chamada substituição temporária, que a Constituição também traz ali o rol, a ordem dos sucessores. No caso, seria quem? O presidente da Câmara Municipal. Ele vai exercer ali o cargo de prefeito num afastamento temporário do prefeito, então, que vai ser o Álvaro Damião. Então, vai ser o presidente da Câmara Municipal que vai assumir. Que é o vereador Juliano Lopes. Caso o vereador Juliano Lopes também tenha a mesma vacância caracterizada, ou uma vacância temporária, ele saiu por algum motivo também, aí é o procurador-geral do município, né, na escala sucessória, é isso? Não, aí não é o procurador-geral do município. Então quem é? Me corrija, já que eu estou falando, me corrija. Quem é? Aí, vamos lá. Vamos pegar o que diz a Constituição. A Constituição prevê essa ordem sucessória, começando. Então, você vai ter a vacância, no caso de vacância de presidente e vice-presidente, vai presidente da Câmara, depois passa para presidente do Senado e depois vai para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a ordem que é estabelecida na nossa Constituição, que nós aplicamos aqui. Então, pode ser que chegue nessa, nós estamos tudo em atividade hipotética aqui de raciocínio, que chegue no presidente do Tribunal de Justiça, que é o desembargador Luiz Carlos. Na verdade, tem uma dúvida com relação a isso, viu? Porque hoje eu questionei essa mesma informação que você está passando. Claro, eu estou confiando na sua informação, você é especialista em justiça eleitoral. Mas hoje eu tive a informação que o procurador-geral do município, quem assumiria, porque o presidente do Tribunal de Justiça, ele é na escala sucessória do governador e não do prefeito. Foi o que eu recebi de informação hoje. No caso do governador, seria governador, vice-governador, presidente da Assembleia e presidente do Tribunal de Justiça. No caso do prefeito, e aí parece que é o que diz a lei orgânica, seria prefeito, vice-prefeito, presidente da Assembleia e procurador-geral do município. Foi a informação que eu tive. A informação que você traz é diferente, então. Não, mas aí vamos lá. Pode ser, vamos corrigir aqui, Paulo, porque essa ordem realmente é para vacância estadual no presidente do Tribunal de Justiça. Sim. Então, nós temos, eu vou só retificar aqui, porque dessa ordem seria na vacância do chefe do executivo, que seria, hipoteticamente, se nós tivéssemos ali a vacância, no caso do nosso governador, vai para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sim. Então nós vamos chegar no procurador do município. Então no campo municipal, só então a minha informação está correta, porque eu fiquei na dúvida e eu banquei. Não, está correta. E eu banquei a informação. Então é prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e procurador-geral de Justiça, procurador-geral do município, é isso? Sim. Tá, sim. É só porque eu tinha essa informação e você falou, eu falei, se a doutora está falando, quem sou eu de besta de falar que não? Mas não, é bom perguntar, né? Essa ordem, para chegar no presidente do tribunal, realmente a vacância tem que ser estadual por uma ordem hierárquica ali da configuração das federações e da sucessão. Bom, vamos ouvir o governador Romeu Zema. O governador de Minas, Romeu Zema, lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Põe o vídeo do governador, por favor. É com muita tristeza que eu recebi a notícia e me despeço do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele foi um nome muito importante na vida pública, ao serviço público, trabalhou por muitos anos no governo de Minas, ocupou cargos de destaque como secretário da Fazenda, como secretário de Transportes e Obras Públicas e ainda foi presidente da Gasmig. Deixa um legado muito grande. E deixo aqui nesse momento de luto os meus sentimentos a toda a família, aos amigos e também aos belo-horizontinos. Olha, muitas autoridades se manifestaram, vice-governador do estado, políticos, ex-políticos, deputados, senadores, o presidente do Senado, o presidente da Câmara.
E o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também comentou sobre a morte de Fuad Noman. Vamos ouvir Tadeu Leite. Hoje o dia iniciou com uma notícia muito triste para Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais. Nosso estado perdeu hoje um dos seus grandes homens públicos, um grande gestor, um grande administrador, que é o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Fica, obviamente, não só a admiração, o seu legado para o estado e especialmente para a cidade de Belo Horizonte, não só como prefeito da nossa capital mineira, mas como secretário de Estado e tantos outros cargos que ele teve a oportunidade de ocupar, mas deixar a sua marca de trabalho sério, correto e honesto. Os meus sentimentos à família e aos amigos nesse dia de tanta dor para todos nós. A Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado decretaram luto oficial de 3 dias, tanto no município quanto no Estado. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também falou sobre o falecimento de Fuad Noman. Vamos ouvir o que disse o vice-prefeito na porta do hospital hoje, logo depois que a notícia foi divulgada. É um momento de muita dificuldade para todos nós, sabe? É a hora de confortar Dona Mônica, Paulo, Gustavo, os filhos, os netos. Pedir a Deus que conforte muito a família. Certeza absoluta de que o nosso prefeito já está nos braços de Deus. Pedir muito a Deus que possa ajudar a família a suportar esse momento que não é fácil. Estamos decretando luto oficial da Prefeitura em Belo Horizonte. E fica as lembranças, os ensinamentos, que são muitos. As histórias boas, apesar da pouca convivência na campanha e depois, após a campanha. Mas fica a certeza de ter convivido com um homem do bem, que pensava 24 horas como melhorar a vida das pessoas. A mesma doença que o levou é a que fez com que ele se preocupasse ainda mais com as pessoas mais simples da cidade, para que elas tivessem condições de fazer um tratamento semelhante ao que ele estava fazendo. É esse legado que fica. Pedir ao povo de Belo Horizonte que ore por ele, que ore pela família, porque esse momento é muito doloroso, é muito difícil. Qual o desafio, prefeito? O desafio é assumir esse cargo agora. Não, eu não tenho nada para falar sobre o cargo agora. O momento agora é de abraçar a família, de abraçar os familiares. A família toda está lá em cima? A família está toda lá em cima. Vocês tinham esperança em Os netos, alguns netos, o filho Paulo, a dona Mônica, o Gustavo está fora do país, chega amanhã. As outras informações vão ser passadas para vocês, mas é desejar força à família e pedir ao povo de Belo Horizonte que ore, que peça a Deus pelo Fuad e agora pela família dele. Qual foi? O prefeito Álvaro Damião, só falta a cerimônia na Câmara Municipal, mas ele já é prefeito de Belo Horizonte, de direito e de fato. O prefeito Álvaro Damião foi muito ponderado. Eu gosto muito de ressaltar qualidades quando eu vejo qualidades. Ele foi muito ponderado, porque a pergunta é o que será feito agora, qual é a sua expectativa para o cargo, não é uma pergunta para se responder quando a notícia é o falecimento do prefeito. Ele foi muito ponderado, muito racional, muito ponderado. Tem que se considerar essa ponderação e essa calma que teve Álvaro Damião. O ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que teve... Só um minutinho, só para a gente continuar aqui, a gente vai de volta já. O ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que também teve Fuad Noman como seu secretário, também falou conosco. Vamos ouvir o que disse o ex-governador Aécio Neves. A vida é um processo, né? E a vida pública também. Ele chegou em Minas, né, como um técnico identificado por minha época como aquele que eu tinha condições de atrair para Minas Gerais. Com melhor qualidade, com maior experiência, com maior conhecimento, e ele cumpriu esse papel nos primeiros anos do nosso governo. Mas nós tínhamos um núcleo de pessoas que pensava Minas Gerais para o futuro, né? Nós tínhamos um projeto que pensava Minas para os próximos 30 anos, e buscávamos criar as bases para esse projeto de desenvolvimento do Estado. E Fuad, ao lado de Anastasia e de Danilo de Castro e de outras figuras que trabalhavam comigo, começou a participar desse grupo. E esse grupo
claro, não debatia apenas os números, né? Não falava apenas de receita e despesa, de dívida, de investimentos. Falava sobre como nós queremos preparar o Estado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então ele veio se moldando como um homem público que, ao longo do meu segundo governo, já atuava numa área que não era a área da sua formação original. Portanto, ele negociava com empresas, ele negociava com lideranças políticas. Isso foi muito importante, eu acho, no amadurecimento da sua construção como homem público, né? A definição das prioridades, como é que as obras tinham que ocorrer. Fizemos, como eu disse aqui, o asfaltamento de todas as cidades de Minas que não tinham ligação asfáltica. Nós construímos em 8 anos 50% de tudo que havia sido construído de malha asfáltica em Minas ao longo da história, ao longo de 200 anos. E precisa de gente qualificada, de gente ousada, de gente corajosa. Então, Fuad veio se moldando. Depois ele é convidado pelo prefeito Calil, né, para ser candidato a vice na sua chapa e disputa as eleições. Eu acho que foi algo natural, foi um encaminhamento natural de alguém que compreendeu a dimensão da política. Na última reunião que nós tivemos na prefeitura, ele já um pouco adoentado, ainda com um pouco de dificuldades de andar, mas já após a sua eleição, ele lembrava com enorme emoção desses momentos e falava: olha, eu aprendi naquele governo, né, com você e com a nossa equipe, a ter ousadia, a botar um projeto lá na frente, uma meta a ser alcançada e superar a dificuldade para alcançar essas metas. Ele dizia sempre que isso era um norte para ele na prefeitura. Então eu acho que o tempo do nosso governo, certamente o tempo que ele teve como vice-prefeito também, veio moldando um homem público completo. Tá aí a fala do ex-governador Aécio Neves. Diga lá, Kertzmann. É assim, né? Quando você vê políticos tão importantes, né? Como o ex-governador Aécio Neves, o presidente Tadeuzinho, o ministro Alexandre Silveira, senador Rodrigo Pacheco, pessoas de espectros diferentes. Hoje eu vi uma declaração também muito bonita da prefeita Marília, lá de Contagem. Quando você vê pessoas de espectros políticos diferentes se manifestando de maneira tão sincera, governador Romeu Zema, é porque o prefeito realmente era uma pessoa de centro, uma pessoa equilibrada, que compreendia, né, a pluralidade, que compreendia que a política, né, dá margem, a política é a arte de conversar com todos os lados. Você falou também a respeito da entrevista com o prefeito Álvaro Damião e do equilíbrio dele. Tem toda a razão, equilíbrio, mas eu acho que vale muito a pena, Paulo, a gente enaltecer o papel do Álvaro nesse período todo, porque ele foi de uma grandeza. Nós que somos jornalistas, que cobrimos a política diariamente, a gente sabe que nos bastidores a quantidade de pessoas, até de forma maldosa, né, ficavam tentando emplacar, tentando forçar uma entrada mais ostensiva do Álvaro, mudanças na prefeitura a partir do Álvaro, e ele sempre respeitou, com a maior dignidade, né, com a maior decência, né, a presença do prefeito Fuad. Não estava fisicamente na prefeitura porque estava hospitalizado, mas era o prefeito. Essa grandeza do Álvaro, ela tem que ser reconhecida. E por fim, Paulo, o Álvaro também falou a respeito da missão dele, quando ele falava que ele queria imprimir, né, levar a população de mais baixa renda condições para que um dia, se tivesse doente, se tratasse da mesma forma privilegiada que ele se tratou. Ô Paulo, uma coisa é um político falar isso, né? Uma propaganda eleitoral, falar isso de forma pública, sempre fica parecendo demagogia. Mas quando ele soube da doença, eu tive uma conversa com ele, uma conversa íntima, particular, e eu falei para ele assim: prefeito, larga esse troço para lá, vai para São Paulo, vai para um hospital desses de classe mundial, não desmerecendo de forma alguma. O Mater Dei é um dos melhores hospitais do Brasil e do mundo, o corpo médico brilhante, mas, né, se só tiver condições, vai para São Paulo, se tratar lá e larga isso tudo. E ele virou para mim, Paulo, e falou exatamente isso, sabe? Não, Ricardo, eu não vou. Eu vou ganhar essas eleições e eu vou imprimir a minha marca. Eu vou ter condições de governar por 4 anos e tentar levar para a população mais carente o privilégio que eu vou ter de me tratar. Ele falou isso para mim, Paulo, intimamente, não foi publicamente para fazer peça publicitária. Esse é o verdadeiro Fuad e é por isso que conquistou tantas amizades e o carinho de tanta gente assim.
Bom, para a gente finalizar, eu disse que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha decretado luto oficial de 3 dias, a realidade são de 8 dias no município. O velório do prefeito Fuad Noman acontece amanhã, de 1 da tarde até as 4 da tarde, no saguão da Prefeitura. Velório aberto à população. O acesso é pela Avenida Afonso Pena, 1212.